Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje é sobre a nova república que começa em 1985. Então vamos começar dizendo que a nova república começa logo após o término do golpe de 64 que derivou a ditadura militar iniciada pelos militares. Então, aquele período de ditadura que durou alguns anos, ele chega ao fim em 1985. Já fiz um vídeo gravando sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Então, logo após o término dessa ditadura, começou a pensar-se no Brasil mais democrático, ou seja, começou a pensar na democratização do Brasil, ou seja, o Brasil passaria a ter um viés político mais democrático, que viesse atender a situação do povo, né, da classe operária do Brasil, da classe mais desvalorizada do Brasil, e também viabilizar um contexto mais político, né, aquele contexto mais de aproximação política, social e econômica, que o Brasil também estava enfrentando uma forte crise econômica naquele período devido à alta inflação e outros afins. Então vamos começar também falando que Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente da nova república, porém não assumiu o cargo porque veio a óbito, ou seja, ele morreu. Então José Sarney, seu vice, assumiu esse lugar. No governo de José Sarney, começando em 1985 até 1990, ele cria o Plano Cruzado. Cruzado porque Cruzado era a moeda oficial do Brasil naquela época. Então, esse Plano Cruzado visou o congelamento de alguns salários para conter a crise e a alta inflação que estava permeando naquela época. O Brasil passava por uma grande crise econômica. Também congelou preços de produtos básicos, redução de custos, de gastos governamentais e também da própria ala presidencialista. Ele promoveu algumas reformas econômicas, algumas reformas sociais, mas o plano cruzado de Sarney, ele não deu certo, esse plano. Então ele cria outros planos para tentar camuflar e diminuir aquela crise e a inflação que o Brasil estava passando naquele momento. Porém, os planos não deram certo. E também no governo Sarney ficou marcado, classifiquei aqui alguns pontos mais importantes. Se fosse classificar o que aconteceu em cada governo, seria um vídeo específico para cada presidente. Então, no governo Sarney também ficou marcada a Constituição de 1988, que foi a Constituição que veio favorecer os direitos populacionais da classe operária do Brasil, da classe trabalhadora, educacional, da classe pobre, da classe mais baixa do Brasil. Então, logo após o governo Sarney, entrou Fernando Collor, de 1990 até 1992. Collor não assumiu o plano total da presidência do Brasil, porque ele ficou 2 anos, porque no plano cruzado criado por Sarney, ele cria o plano Collor. No plano Collor, a moeda do Brasil deixou de ser cruzado e passou a ser cruzeiros. Então, com isso, com essa transição, aumenta ainda mais a inflação e a crise econômica atinge mais em cheio, fica mais em cheio. Collor também ele faz uma privatização de estatais, ele promove mais reformas econômicas, políticas, sociais naquele contexto. Foi um governo muito criticado, muita insatisfação, que ele sofreu muita pressão para sair do poder. Então, como aquele plano que ele havia criado não deu certo, ele resolve criar o Plano Collor de número 2, Plano Collor 2. Mas também não deu certo. E a alta inflação, sobe ainda mais, ficou altíssima, afetando grandemente mais ainda a crise econômica que permeava-se no Brasil naquela época. Com isso, Collor, para não sofrer retaliações políticas e não prejudicar sua carreira na política brasileira, ele resolve renunciar, entrando então Itamar Franco para completar os seus anos de presidência, que ficou de 92 a 94. No governo de Itamar Franco, ficou classificado o Plano Real. Então, a moeda do Brasil deixou de ser cruzeiros e passou a ser real, que é o que conhecemos hoje. Então, também, Itamar Franco promove algumas reformas, né? Ele queria acabar com a inflação, com aquela crise que estava acontecendo naquela época. E, com isso, entrou Fernando Henrique Cardoso, de 1994 até 2002. Então, com o governo de Fernando Henrique, ele segue o Plano Real, criado no governo de Itamar Franco. Ele promove algumas aberturas econômicas e, devido a algumas reformas que ele havia feito, ele foi reeleito também. Ele foi o primeiro presidente da nova república a ser reeleito. Reeleito seja 2 mandatos. Com esses 2 mandatos, ele ficou até 2002. 2002,
entra Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula. Foi o presidente considerado mais democrático que viabilizou inúmeras reformas no Brasil. Então, com o governo de Luiz Inácio, em 2003 a 2010, também ele foi reeleito no seu governo. Ele faz alguns programas sociais que implementou, que trouxe, que deu viabilidade aos pobres, à classe pobre e à classe baixa do Brasil. Criação de programas sociais, inclusão de jovens pobres sem condição de pagar a universidade, ingressão nas universidades públicas e em diversos outros contextos que no governo de Lula veio criar. Também o mais conhecido foi o programa do Bolsa Família, que até hoje está permeando-se na nossa contemporaneidade. Logo após o término do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entrou Dilma Rousseff, que ficou entre 2010 a 2016. Assim como Fernando Lula, Dilma também foi reeleita, mas sofre um impeachment, um golpe que em 2016 que a tirou do poder. Então, Dilma foi considerada a primeira mulher presidenta do Brasil, que ela sucedeu os benefícios criados pelo governo Lula. E, logo após, sofreu o golpe de 2016, entra Michel Temer, que ficou até 2018. Michel Temer, digamos assim, que a partir daqui começa o retrocesso da democratização do Brasil. Dos planos criados para implementar a democracia no Brasil, para favorecer a classe mais baixa do Brasil, começaria a fazer as reformas trabalhistas que foram feitas, reformas na educação, que tirou direito de muita gente, muitos direitos, muitas coisas que já haviam sido conquistadas nos governos anteriores, mas Michel Temer ele sai em 2018, em 2019 ele é caçado pela Lava Jato e foi preso pela mesma. Então, agora em 2018 foi eleito o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente da nova República do Brasil. Ele foi eleito em 2018 e é um governo bastante polêmico, muito criticado, inclusive fora do Brasil, um governo criticado internacionalmente. Jair Bolsonaro tem um discurso com seu patriotismo, um discurso que viabiliza ampliar a família tradicional brasileira, também dos seus moralismos cristãos que tomou conta do seu discurso, da política, da eleição que levou ele ao poder. E ele é muito criticado atualmente, principalmente por estar enfrentando a pandemia de Covid-19, que iniciou no final do ano passado na China e assola muito os países do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então ele está sendo muito criticado aqui e em outros países sobre a sua conduta, sobre a sua forma de presidenciar, de administrar essa crise sanitária que está afetando e econômica também, que está afetando aqui o Brasil. Então, esse foi o nosso resumo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau.